Você já ouviu falar de SPWM? Bom, eu tenho aqui na minha frente um inversor de onda senoidal pura, certo? A onda que chega na sua casa é uma onda senoidal porque é gerado de forma analógica. Agora, quando ela é retificada, por exemplo, quando ela passa por uma fonte de alimentação, uma bateria, ela vai vir em sinal contínuo. Você vai alimentar o seu inversor, por exemplo, se for vindo energia de um painel solar, você vai alimentar o inversor desse para produzir os 110 volts em uma forma de onda senoidal para poder alimentar uma TV, um motor de indução, um motor mais complexo. Bom, só que aí não é tão simples. Os inversores mais comuns são de onda quadrada, que são aqueles que alguns eu já fiz aqui. Esses mais complexos precisam de um módulozinho, que é essa plaquinha EGS 8010. Essa plaquinha que está acesa aqui embaixo, é ela que vai fazer o SPWM. Ela vai modular o pulso, utilizando uma técnica chamada SPWM, para fazer com que saia uma onda senoidal. Aqui eu tenho a ponteira do osciloscópio saindo na saída do inversor, você vê uma onda senoidal, né? Se você olhar bem aqui, você vê que ela não é perfeitamente senoidal. E embaixo, uma onda quadrada. O que acontece? O inversor, primeiro, ele vai converter a corrente AC em corrente DC em alta frequência, vai chavear nos transistores ali, mandar para esse transformador, e esse transformador, ele vai produzir uma onda 110 volts quadrada e vai mandar para essa plaquinha que vai controlar pela saída para que ela, através do SPWM, saia senoidal. É um PWM, só que mais sofisticado. Então essa é a técnica mais utilizada para produzir a onda senoidal pura dos inversores. Se você tem mais interesse no SPWM, fica aí no vídeo que eu vou explicar um pouco mais. Bom, esse é o sinal que sai de um inversor de onda senoidal modificada, ou onda quadrada em escada, né? Que é esse inversorzinho simples aqui, você vê que não tem um SPWM, o que ele faz é um chaveamento, e aí com esse sinal aqui eu consigo alimentar uma parte dos aparelhos não sensíveis. Esse sinal quadrado aí. Lógico, o inversor com bem menos componentes e complexidade, tecnologia, seria muito mais barato também. Bom, pessoal, para a gente entender o que é o SPWM, vamos começar pelos inversores trifásicos. Seria um bom exemplo. Aqui eu tenho 3 etapas de chaveamento que vão produzir uma fase A, B e C. Essas fases vão formar, em relação a N, tensões em que você pode enxergar nessa tabela aqui. Agora a abstração vai ficar um pouco maior. Imagine o seguinte, eu vou formar aqui, entre cada fase daquelas, A, B e C, ângulos defasados em 120 graus. Aqui eu formei um plano complexo, é abstrato mesmo, com os vetores em relação a essas fases. As ondas de saída vão formar esses sinais quadrados, que em seu somatório vão liberar a maior energia possível, se assemelhando a uma onda senoidal. Aumentando mais o grau de abstração, vamos imaginar aqui que eu estou estabelecendo um vetor em cada segmento aqui marcado em amarelo, que corresponde àquelas fases formadas pelas saídas do chaveamento. E para encontrar o maior vetor possível dentro desse segmento, eu vou aplicar a matemática vetorial e vou encontrar as componentes Vα e Vβ desse vetor de maior amplitude. Aqui embaixo você encontra as equações fundamentais desse vetor. Esse é o SPWM. Então, como um PWM, eu vou estabelecer o período de tempo em que eu vou ficar em cada um daqueles vetores. Um período de tempo eu vou ficar no vetor 1, em outro período no vetor 2, e assim sucessivamente, formando essas formas de onda. Isso eu consigo encontrar a maior disposição de energia que esses vetores podem me dar. O interessante é que aplicando esse método, eu consigo encontrar uma tensão de fase de 180 volts, aproximadamente, o que vai me dar, em uma corrente alternada senoidal, 127 volts RMS, que é equivalente à voltagem da rede elétrica. Em um sinal no final muito semelhante a um sinal senoidal, sendo que suas componentes, na verdade, em períodos de tempo muito curtos, são pequenas ondas quadradas moduladas e interpretadas pela placa SG8010.